Aleluia. Vamos fazer mais uma oração. Essa oração estarei passando pelo com o irmão Paulo. Estará. Aleluia. Bom, Gesiel, me ajude. Vamos cantar um corinho. Vamos aproveitar que estamos em pé. Cantar um corinho para exaltar o nome do Senhor. Jesus Cristo, eu preciso de ti. Jesus Cristo, eu preciso de ti. Jesus Cristo, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Pai amado, Pai amado, eu preciso de ti. Pai amado, eu preciso de ti. Pai amado, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Espírito Santo, Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Aleluia. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o vosso assento. É uma alegria imensa mais uma vez o Senhor nos oportunizar de falar da palavra do Senhor. A palavra que é poderosa, a palavra que justifica, a palavra que nos levanta, que nos dá força, a palavra que nos dá autoridade para falar do nome santo do Senhor Jesus. Glorifico a Deus pela vida do pastor local desta igreja, o irmão Marconi, Deus abençoe a tua vida. Júlio Queiroz, o irmão Gesiel também, Deus abençoe a vida de vocês. Glorifico a Deus por cada um de vocês que tenha entrado por esta porta para louvar e bendizer o nome do Senhor. Glorifico a Deus também por essas crianças aí, que está sempre passando lá na frente. Eu sempre coloco a mão sobre a cabeça dele e eles ficam assim, com o olho aberto, outro fechado, para ver se nós vamos orar por eles, né? Louvado seja Deus pela vida destas crianças. Meus irmãos, estamos aqui escalados pela Santa Ceia. Eu me alegrei quando eu olhei na escala e eu estava escalado para ministrar nesta igreja. Eu vim trazer uma palavra de Deus para vossas vidas, porque do irmão João Paulo nada temos para falar, né? Mas o Espírito Santo de Deus, que sabe o coração de cada um, sabe a necessidade desta igreja, sabe o que vocês precisam ouvir neste dia de hoje, diante deste culto da Santa Ceia. Abra a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e o versículo de número 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e versículo de número 1 em diante. Aqueles que podem se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor.
Todos acharam, igreja? Glórias a Deus. Vamos fazer uma leitura meia extensa, mas é para que a igreja entenda o que o Senhor quer falar com cada um de nós nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão e entregou a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. Vou repetir isso aqui. Mas a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinja-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe: mas lançai às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegando à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorrendo uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo quanto o povo dos judeus esperava. Amém? Glórias a Deus. O versículo de número 24 vai dizer assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aleluias. Pode tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Hoje estamos diante de um culto de Santa Ceia, um culto a qual vai falar do nosso Jesus Todo-Poderoso, a qual morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Estamos falando de um personagem a qual nós lemos aqui, irmão Marconi, um personagem chamado Pedro, um dos discípulos de Jesus. Um personagem a qual identifica muitas pessoas no dia de hoje, porque irmão Gesiel era um personagem impossível, era um personagem que agia assim como nós. Ele tinha os erros deles, mas também ele tinha as falhas, mas também eles tinham o acerto dele para fazer a obra de Jesus. E Jesus, encontrando Pedro no começo da caminhada, no mar de Genezaré, vai chamar Pedro, naquela pesca maravilhosa, qual todos vocês conhecem. E ali Jesus teve um encontro com Pedro. E Pedro, se prostrando diante de Jesus, vai dizer: apartai de mim, porque eu sou pecador. Apartai de mim, porque eu não sou digno de estar perto de você. Isso Pedro estava dizendo para Jesus. Pedro achava que era um pecador e que não era digno de estar diante de Jesus. E Jesus ali vai fazer uma promessa para Pedro,
dizendo: a partir de hoje, tu não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de alma. Isso tocou dentro do meu coração, irmão Gesiel, porque o pescador de peixe, ele tira o peixe da vida para levar para a morte. E Jesus estava dizendo para Pedro isso: você vai ser pescador de alma, pescador de homem. E qual é a diferença do pescador de peixe para o pescador de homem? Jesus estava dizendo para Pedro: a partir de hoje, você vai pregar o Evangelho e vai tirar o homem do ambiente de morte e apresentar o ambiente de vida. Eu vou repetir isso aqui. Qual é a diferença do pescador de peixe para o pescador de homem? O pescador de peixe tira o peixe do ambiente de vida e leva para o ambiente de morte. O pescador de almas tira o homem do ambiente de morte e leva para o ambiente de vida, apresentando Jesus Cristo de Nazaré. Por que o ambiente de vida? Aonde tem Jesus tem vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode entrar no céu a não ser por Jesus Cristo. Aleluia! Nós temos a oportunidade nesta noite de entrar no céu, porque nós confessamos a nossa fé em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo chamando Pedro, no começo da caminhada, eu falei que Pedro era alguém impossível, era alguém que teve erro, mas também teve acerto. Assim como eu e você precisamos errar para depois acertar, assim também era a vida de Pedro, andando no ministério, fazendo a vontade de Deus. Pedro era alguém que foi chamado por Jesus Cristo. Pedro era alguém que caminhava na terra com Jesus, e mesmo ele caminhando na terra com Jesus, ele continuava necessitando de Cristo, porque o próprio Pedro, numa passagem no Marconi, quando ele achou que estava forte o suficiente, quando ele achou que ia com Jesus Cristo até a morte de cruz, quando ele achou que estaria com Jesus a todo momento, e ele olhando para Jesus estava dizendo: Jesus, ninguém vai te tocar, ninguém vai lançar as mãos sobre ti. E Jesus vai repreender a Pedro dizendo: Pedro, ainda hoje Satanás pediu para se andar contigo. Aleluia. Pedro estava achando que estava forte. Pedro estava achando que no meio da caminhada não tinha mais nada que poderia derrubar ele. E quando ele pensou que estava forte o suficiente, Jesus Cristo vai repreender a Pedro: Pedro, abaixa a tua bola. Ainda hoje Satanás pediu para se andar contigo. Ainda hoje Satanás te pediu para te peneirar como trigo. E eu, Pedro, tive que orar por ti. Jesus Cristo estava dizendo para Pedro: eu tive que orar por você. Aqui eu abro um parente, irmão Marconi. Não é porque nós estamos de frente da obra que nós não carecemos de oração. Pedro estava andando com Jesus e estava carecendo de oração. Pedro estava andando com Jesus, estava precisando de oração. Pedro estava andando com Jesus e precisava ver o Jesus intercedendo pela vida dele. E eu acho bonito isso aqui. Olha o poder da oração. Jesus Cristo estava intercedendo por Pedro, aquele que estava andando junto com Jesus, aqueles que estavam achando que estava preparado o suficiente para fazer a obra, mas Jesus Cristo estava orando por ele. E como foi esta oração? Quem sabe Jesus estava olhando para o céu e dizendo, porque Jesus era um homem de oração. Sabemos que o nosso Jesus foi 100% Deus, mas também teve 100% a natureza humana. Então Jesus olhando para o céu e dizendo: Pai, aparta, Pai, de Pedro esta obra maligna que Satanás quer fazer diante da vida dele. Então nós vamos ver um Pedro que teve
mas teve muitos acertos. Nós vamos ver um Pedro restaurado, a qual Pedro negando Jesus por 3 vezes, Jesus ressuscitando, vai até a Pedro e vai dizer: Pedro, tu me amas? Vocês conhecem a história. E Pedro vai dizer: sim, Senhor, é claro que eu te amo. E Jesus vai dizer: então apacenta os meus cordeiros. Jesus vai falar de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: claro que sim, Senhor, é claro que eu te amo. E Jesus vai dizer: apacenta os meus cordeiros. E pela 3ª vez, vocês conhecem, Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas? E Pedro vai se entristecer com a pergunta de Jesus pela 3ª vez, porque Jesus queria uma sinceridade, Jesus queria uma confissão de Pedro, porque daquele momento em diante nós vamos ver um Pedro que não ia mais negar Jesus, nós vamos ver um Pedro que não ia mais retroceder, nós vamos ver um Pedro que ele não ia largar do arado. Dali para frente, Pedro aprendeu que ele ia desta vez verdadeiramente até a morte de cruz, sem negar o nome do Senhor. Então, a partir deste momento, deste encontro com Jesus, pela 2ª vez, Pedro não negou mais o nome de Jesus. E Pedro começou a fazer a obra, levantando a das primeiras igrejas, a igreja primitiva, a qual nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, o versículo 1 em diante. Nós vamos ver um Pedro que está sofrendo aflições por causa do nome de Jesus. Nós vamos ver um Pedro que está sendo preso, mas não nega o nome de Jesus. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, antes desta leitura, como nós fez nesta noite, irmão José, nós vamos ver um Pedro que já tinha sido preso por falar o nome de Jesus. Nós vamos ver um Pedro que foi açoitado, mas não deixou de pregar o nome de Jesus. Nós vamos ver um Pedro que foi zombado, mas não deixou de pregar o nome de Jesus. Nós vamos ver um Pedro que era castigado aonde ele passava, mas não deixou de pregar o nome de Jesus. Por isso, na nossa caminhada, nós temos erro e também temos acerto. O erro é para nos fortificar a não errar mais. Os acertos é para nos mostrar a intenção do coração de Deus. E Pedro tendo erros e acertos. Agora nós vamos ver um Pedro que depois da restauração de Pedro, ele não teve mais erro, ele não errou, ele não negou mais o nome do Senhor Jesus, ele não deixou mais a obra, ele não abandonou a chamada, ele não desistiu do projeto que Deus tinha para a vida dele. Então um Pedro restaurado não negou mais a fé. Aleluia. Quantos de nós aqui, quem sabe nesta noite, por algum momento negou a nossa fé diante de Jesus? Eu já neguei a fé diante de Jesus, tentando correr da chamada que Deus tinha para mim. Eu já neguei a fé diante de Jesus, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Mas tudo isso foi para me levar no propósito perfeito e agradável do Senhor. Agora nós estamos aqui nesta noite pregando o Evangelho de Cristo. Agora estamos aqui nesta noite fazendo memória de Cristo. Aleluia. E a memória de Cristo não era um Cristo morto, não era um Cristo correndo lágrimas, não é um Cristo entristecido, não. A memória que nós temos que fazer de Cristo é com alegria, porque através do ato da cruz do Calvário nós podemos alcançar a vida eterna. Aleluia. Então por isso se alegramos nesta noite de estar diante da presença do Senhor. Aleluia, porque aqui diante do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, nós temos esperança, nós temos uma mensagem decretada, que todo aquele que permanecer
fazer memória de Cristo. Toda vez que eu vou participar de uma santa ceia, eu faço memória de Cristo como alguém que me tirou do charco de lodo, do lamaçal de pecado, a qual eu não era merecedor, mas Cristo pagou a dívida de todos os meus pecados e também pagou a dívida de todo o pecado da humanidade. Por isso Jesus Cristo quer que ninguém se perca, e levantando nós como os discípulos da época atual, agora neste momento, vai de pregar o Evangelho a toda a criatura. Por isso você não pode desistir da fé, por isso você não pode negar a tua fé, por isso você não pode desistir do teu parente, do teu familiar, do teu filho, porque nós temos uma única missão, que é pregar o Evangelho a toda a criatura. Aleluia! E Pedro não estava desistindo mais da fé. Nós estamos falando agora de um Pedro restaurado, de um Pedro que teve um encontro verdadeiramente com Jesus Cristo. Um Pedro a qual não está mais negando a fé. E nós vamos ver um Pedro que foi preso no começo do livro de Atos dos Apóstolos. E aqui eu vejo um grande milagre. E também eu vejo uma grande aflição nos dias atuais. Nos dias de hoje. Não aconteceu só naquela época. Pedro, ele foi preso e perseguido, aleluia, por ele curar um homem coxo de ambos pés, aleluia, numa porta chamada Formosa, por causa do poder de Deus sobre a vida de Pedro. Pedro agora vai sair com autoridade depois de Atos 2, a qual receberam o Espírito Santo, a qual os 120.000 pessoas permaneceram, aleluia, receberam o Espírito Santo e saíram com a autoridade de pregar o Evangelho. E com essa autoridade agora Pedro vai chegar numa porta chamada Formosa, ou num templo, e ali tinha um homem pedindo esmola. E Pedro vai olhar para aquele homem e vai dizer: não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Olha a maravilha a qual agora Pedro estava desfrutando. Olha o poder e a autoridade a qual Pedro estava desfrutando. Mas a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, por causa deste milagre, Pedro começou a ser perseguido. Por causa de fazer a obra de Deus, Pedro começou a ser perseguido. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Anás e Caifás vai colocar ele dentro de uma prisão. Mas todo aquele que está na direção de Deus, todo aquele que está fazendo a vontade de Deus, todo aquele que está se comportando como diz a palavra de Deus, o diabo pode até tentar oprimir, o diabo pode até tentar colocar preso, o diabo pode até tentar aprisionar tua mente, mas sempre Deus vai enviar um anjo para poder te livrar, para poder te dar vitória, para poder te trazer o socorro bem presente. Pedro estava preso. Aleluia. E aqueles que tentaram fazer o mal contra Pedro, Anás e Caifás, colocou Pedro cerrado dentro de uma prisão, com o intuito de apresentar Pedro ao juízo daquele povo, com a intenção de querer parar Pedro, para não pregar mais o Evangelho de Deus. Aleluia. Não queria mais pregar o Evangelho, era o que o povo queria. E nessa geração não é diferente. Tem tantas pessoas que não querem que nós mais pregamos o Evangelho. Tem tantas pessoas que estão decretando lei que o Evangelho não pode mais ser pregado dentro dos colégios, não pode mais ser pregado dentro das faculdades, não pode mais ser pregado dentro dos hospitais. Aleluia. Tem tanto levante de Satanás para querer impedir o ir de Jesus. Mas aquele que mexe, aleluia, com o dono da vida terá consequências. Pedro estando preso, aquele povo reunido, faceiro, alegre, achando que tinha parado a obra de Deus. A Bíblia diz
da prisão e os apóstolos, não achou ninguém. A Bíblia diz, irmão Júlio, que eles não precisaram arrombar a cadeia. O Espírito de Deus foi lá e o libertou. E Anás e Caifás achavam que Pedro ainda estava preso. Achava que os discípulos também ainda estavam presos. Quando eles chegaram diante da prisão, estavam os guardas nas portas, estavam as prisões fechadas, estava tudo certinho dentro da cadeia. Mas aquele que foi chamado pelo Senhor não se encontrava lá. Aleluia. Satanás tentou ferir o povo de Deus. Satanás achou que tinha vencido. Satanás achou que tinha paralisado a obra de Deus. Mas quando eles foram ver, não tinha nenhum discípulo lá. Então não é a primeira vez que Pedro é livrado pelo Senhor da cadeia. E esses mesmos homens vão ver Pedro novamente diante do templo, pregando. Vai ver um Pedro corajoso, a qual tinha um líder religioso falando para ele: nega o nome de Jesus mais uma vez, para de fazer a obra, não prega mais o evangelho, não prega mais sobre as boas novas. E Pedro falando para esses mesmos, dizendo: antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aleluia. Pedro estava diante de autoridades. Pedro estava diante do perigo de morte, em Atos 2, aleluia. Pedro estava diante de perigo de morte. Mas eu falei para vocês que nós estamos falando agora com Pedro, que não negou o nome do Senhor Jesus mais. E Pedro vai olhar para aqueles homens, e os homens vão fazer uma proposta para Pedro: nós vamos te liberar se você parar de pregar a respeito do Messias. Nós vamos te liberar, nós vamos deixar você livre, não vamos mais perseguir vocês se vocês deixarem de falar do nome de Jesus. E Pedro diz: antes obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Aleluia. Então Pedro continuou sendo perseguido. Pedro continuou sendo caçado por aquela cúpula religiosa, aleluia, a qual acreditava em Abraão, a qual acreditava em Jacó, em Isaac, em Moisés, mas não acreditava que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí para vocês verem como que o povo daquela época religioso não reconhecia que Jesus era o Cristo, o verdadeiro, o Messias, aquele que ia de vir, aquele a qual os profetas tinham anunciado, aquele a qual Isaías tinha anunciado, aquele a qual Moisés também tinha anunciado, que ia vir o Messias, e o povo estava esperando. Mas quando veio o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o povo o rejeitou. Aleluia. Mas aqui nesta noite tem um povo que reconhece que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reconhece que Jesus Cristo batiza com fogo e com o Espírito Santo. Que reconhece que Jesus Cristo tem passado por esta terra e tem nos dado uma ordenança e de pregar o Evangelho a toda criatura. Aqui tem um povo nesta noite que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Então nós vamos ver o Pedro que está preso. Em Atos capítulo 12, Pedro está preso novamente. Aleluia. E Herodes Agripa quis parar a obra de Deus. Assim como Herodes o Grande tentou matar, aleluia, aqueles a qual Cristo estava no meio, tentando matar as crianças, ou bem dizendo, matou criança de 2 anos para baixo, tentando impedir a obra de Deus na raiz, porque Jesus Cristo fazia parte destas crianças. Herodes o Grande tentou parar a igreja, tentando matar a Jesus na raiz, mas não conseguiu. Herodes Agripa tentou parar a obra de Deus, matando João Batista, o profeta, aquele que veio preparar o caminho para o Messias,
E João Batista é tão humilde e vai dizer: eu vos batizo com água, mas tem um que é maior do que eu, que batiza com fogo e com Espírito Santo. Com fogo e com Espírito Santo. Então Herodes, o Agripa, tentou parar o povo de Deus, mas não conseguiu. Aleluia. Agora Herodes Agripa está tentando parar novamente a obra de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, aleluia. Eu sinto de Deus de falar isso aqui nesta noite. O inimigo não vai conseguir apagar o projeto que Deus tem para a tua casa. O inimigo não vai conseguir matar ou apagar aquilo que Deus já estabeleceu que vai fazer na tua vida. O inimigo não vai conseguir parar a tua família, porque é projeto de Deus. Mas assim como este povo, em Atos 12, capítulo de número 12, também vai dizer que tinha um povo que estava orando sem cessar. Eu quero dizer nesta noite: quer ter vitória de Deus? Continue orando sem cessar. Quer ver a tua família liberta? Continue orando sem cessar. Quer ver o teu neto dentro da igreja? Continue orando sem cessar. Porque enquanto você ora, enquanto você busca a presença de Deus, o próprio Deus envia o anjo para libertar, aleluia, a tua família das prisões. Agora Herodes quer o manter. Quando você ora, Deus dá livramento. Quando você ora, as cadeias têm que se quebrar. Quando você ora, aquilo que está fechado para a tua vida começa a se abrir. As portas começam a se abrir. A providência começa a chegar na tua casa. A providência começa a chegar diante do teu serviço. O segredo de Deus é orar sem cessar. A chave da vitória é orar sem cessar. O segredo de Jesus Cristo venceu todas as batalhas e suportou tudo que tinha que suportar nesta terra. É porque ele ia para o monte e orava. É porque ele buscava a presença de Deus a todo momento. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17 vai dizer duas palavras para nós poder virar o quadro da nossa vida: orai sem cessar. Orai sem cessar. Quer ter a vitória diante de Deus? Vai orando. Quer alcançar o céu? Vai orando. Quer alcançar a vitória para poder chegar no céu? Vai orando. Aleluia, Jesus. Eu sinto a presença de Deus, aleluia. O Espírito Santo tem falado nesta noite. Olha o poder da oração, aleluia. O poder da oração tem o poder de mover montanha. O poder da oração tem o poder de restituir aquilo que você pensa que já acabou. Aleluia. O poder da oração tem autoridade para tirar o teu filho ou teus familiares da opressão maligna. Aleluia. Isso é o poder da oração. Então Herodes o Grande tentou parar a obra de Deus, não conseguiu. Herodes Agripa tentou parar a obra de Deus, não conseguiu. Herodes agora está tentando parar. E a Bíblia vai dizer que Tiago foi morto a fio de espada. Mas eu entendo, irmão Marconi, que Tiago estava diante da vontade permissiva de Deus. Assim como Paulo vai dizer: acabei a carreira, guardei a fé. Porque ele já sabia que ele já tinha concluído tudo aquilo que Deus tinha para ele diante da terra. Assim também Tiago foi morto a fio da espada, porque ele sabia que tinha concluído. E Tiago é o primeiro mártir, aleluia, no meio dos discípulos. É o primeiro discípulo a ser morto no meio dos discípulos, dos 12 que foi escolhido por Jesus. Mas sabemos que antes de Tiago, o primeiro mártir registrado na vida dos cristãos foi Estevão. Aleluia. E olha a alegria de um crente salvo. No meio da luta, no meio da aflição, no meio da agonia, ele está alegre. Porque quando Estevão foi apedrejado,
e chegando ao ponto de morrer, aleluia. A Bíblia vai registrar que Estevão, irmão Marconi, era alguém cheio do Espírito Santo, era cheio de Deus na vida dele, e ele passando por açoites, a Bíblia vai dizer que ele caindo e chegando à beira da morte, ele olhou para o céu. Olha que alegria, aleluia. De repente é agoniante para a nossa vida terrena, de repente é agoniante para a nossa carne, mas o Espírito de Deus, aleluia, a nossa vida espiritual se alegra, aleluia, porque quando ele estava morrendo, ele estava vendo os céus abertos, estava olhando diante da destra de Deus, do lado direito, com Jesus ali se encontrar. Então, dentro da vontade permissiva de Deus, estava morrendo Estevão na terra, mas sendo recebido por Deus no céu. Aleluia. Tão glorioso é isso. Aleluia. Tem dias que a gente está tão perto do Senhor Jesus, que a gente chega para lá, oh Senhor, se for da tua vontade, me leva desta terra para a tua glória. Eu sou novo e eu já tive esse pensamento, mas ao mesmo tempo eu digo, Senhor, eu não quero ser covarde. Aquilo que o Senhor tem determinado para a minha vida, eu quero cumprir, Senhor. Eu não quero ser fujão, mas a vontade é tão gloriosa que a gente deseja o céu. Aleluia, mesmo não tendo participado ainda, mas o Espírito Santo participou. O Espírito Santo que está em nós participou, por isso nós temos esse desejo do céu, por isso nós sabemos que somos peregrinos nesta terra, e o nosso alvo é o céu. Aleluia. Vamos se colocar em pé nesta noite. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Para nós terminar, eu quero dizer que Satanás que tem se levantado contra a tua casa, contra o teu ministério, contra o teu trabalho, contra os teus negócios, este mesmo Satanás vai pagar um grande preço, porque o mesmo Herodes que tipifica Satanás, ele vai morrer por causa de uma coisa só: uma por se levantar contra o povo de Deus, outra por ele querer pegar a glória para ele mesmo. A Bíblia vai dizer que ele se inchou de ter prendido a Pedro, ele se alegrou de ter matado a Tiago, mas ele foi envergonhado primeiro, porque quando ele foi procurar Pedro, Pedro já não estava na prisão pela terceira vez, porque Deus entrou com providência. Aleluia. Quem sabe você já passou uma perseguição e Deus te deu livramento. Quem sabe você já passou por uma opressão e Deus te deu livramento. E quem sabe nesta terceira vez você está desanimado pensando: será que desta vez Deus está olhando para mim? E eu quero te dizer que pela terceira vez Deus está te dando livramento, Deus está decretando a vitória, Deus está preparando as bênçãos dele, a qual tem te prometido nesta terra. E Herodes, por tentar parar o povo de Deus, no versículo de número 22, por ele pegar a glória de Deus para ele mesmo, eu creio que é o mesmo anjo que libertou Pedro, quando ele pegou a glória de Deus, porque tinha um povo dizendo: é voz de Deus e não de homem, e ele se encheu achando que era para ele, e quando ele achou que era para ele, o anjo veio e o feriu, e ele morreu, virou comida de bicho. Aleluia. Porque aquele que se levanta contra o povo de Deus vai pagar um grande preço, e o crente vai sair da luta, da batalha, da prisão, da escassez, com a vitória na mão. Aleluia. Glórias a Deus. Quero convidar vocês nesta noite. Quem necessita de oração, passe aqui na frente. Vamos estar orando pela vida de vocês nesta noite. Nós viemos aqui como ministro do Senhor Deus.
Nós viemos aqui enviado pela oportunidade, pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu creio que Deus tem registrado esse dia para cada um de vocês estar aqui. Eu creio que Deus tem nos enviado porque Ele sabia de cada um que está aqui nesta noite. E nós queremos orar por vocês. Nós queremos clamar a graça, o poder, a autoridade diante de Deus para a vida de vocês. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor meu Deus, por esta palavra, por esta direção, por este culto, Pai, a qual foi todo preparado para Te exaltar, para bendizer, para glorificar o Teu nome, para dizer que o Senhor é digno, que o Senhor é poderoso, que o Senhor cura, que o Senhor liberta.